Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Unimes, o podcast da Universidade Metropolitana de Santos. E hoje nós temos a honra de receber para essa nossa entrevista com a professora Nayara Cavalcante, a nossa pró-reitora acadêmica, a professora doutora Elaine Marcílio. A professora Elaine tem uma trajetória de dedicação à gestão e à promoção da educação que é digna de nota. Ela tem feito a diferença na nossa universidade, promovendo as mudanças necessárias para a atualização e inovação dos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Professora, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco no nosso Pod Unimes. A honra é toda minha poder compartilhar aqui com vocês os momentos do tema que eu mais amo, que é a educação. Muito obrigado. Para quem não conhece ainda, gente, a doutora Elaine tem uma trajetória lindíssima na educação superior brasileira. Ela tem muitos anos de experiência e, além disso, é uma inspiração para nós, né? Como a gente já falou em outros episódios aqui, a gente sempre fala dela. É uma mulher forte, uma líder muito consciente e alguém muito posicionada dentro da realidade brasileira, né? Então, pensando nisso, professora, a gente já quer falar sobre missão, sobre valor, sobre propósito. Me fala um pouquinho. Qual é a missão da Unimes? Como você enxerga isso e como você se posiciona nesse contexto? Bom, para falar da missão da Unimes, eu preciso, ter uma posição cronológica, retroagindo de como foi a origem da Unimes, que eu acho que é aqui que está embasada toda a missão que a gente passa desta universidade, né? Ou seja, dona professora Rosinha, como já colocado aqui em outras oportunidades, com um ideal, com um sonho. Então, dali já saiu a missão da universidade, né? Uma missão de uma mulher que tinha um sonho como professora, que é difícil. Nós, mulheres, temos um papel na educação, eu acho que muito importante, Sim. até pelo esse nosso olhar, não só do ponto de vista racional, mas também do ponto de vista humano. Então, ela teve um sonho, ela batalhou por este sonho, como eu já escutei em outros momentos, né? O não para Dona Rosinha, a negativa para Dona Rosinha precisava perpassar por vários, aspas, não. Então, dali já veio a missão, né? A missão ela é muito mais ampla do que formar um médico, um dentista, um professor, um engenheiro, um advogado. A missão é dar uma habilidade, uma competência para um ser humano, mas com foco de cidadania, com foco de uma formação geral. A missão da universidade é uma missão social, é uma missão de mudar os parâmetros da educação superior brasileira, porque ela inovou. Ela foi responsável pela primeira faculdade de educação física deste país. E dali, hoje nós temos mais de 65 cursos nessa universidade, dos mais tradicionais aos mais inovadores. E essa missão, ela é, tanto que vocês, agradeço muito, até me deixou um pouco emocionada com a apresentação, mas fazer parte desta trajetória de mulheres que conduziram a parte pedagógica, não na mesma instância, mas fazer parte dessa trajetória é muito orgulho para mim, né? Porque a criadora, com a dona Rosinha, a fundadora, e a professora Renata, a doutora Renata, nossa atual reitora, que já há mais de 30 anos reitora dessa universidade, que não só seguiu o legado da dona Rosinha, mas ela impôs o seu olhar da educação superior brasileira, que é um olhar de qualidade, que é um olhar de inovação, que é um olhar de transformação. Nós vivemos num país onde nós temos muitas dificuldades sociais. E é isso que nós temos que passar para o jovem. Só a educação vai transformar esta realidade que nós temos hoje no país. E com este olhar da doutora Renata, infelizmente não conhecia a dona Rosinha, teria, assim, uma grande alegria de ter conhecido, né, ela. Espero que ela, né, esteja satisfeita aí com a questão, porque ela ainda é muito presente. Sim. Nesta universidade, o foco. Mas a nossa reitora, a doutora Renata, ela impôs, como eu já disse, não só uma continuidade de um trabalho, mas com o olhar dela, com um olhar inovador, de tradição e de qualidade, que isso é difícil hoje, porque muitas vezes a inovação, ela parece que ela é contraditória à tradição, e não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. A inovação, ela só corrobora com uma qualidade dada por uma tradição, que é uma família na educação superior, né? Como já se comentou aqui. Dona Rosinha teve a ideia, teve o apoio
professor Rubens, a doutora Renata Reitora, nosso mantenedor, né, o irmão, doutor Rubens. Então, é uma família que nasceu na educação e perpetua essa educação de qualidade aqui na Baixada. E professor, Então, sintetizando, a missão é essa. A missão ela é muito além de formar um profissional com habilidade e competência específica da área que ele buscou, mas um cidadão com olhar, com o compromisso que ele tem por ser aí um privilegiado de sentar nesses bancos. professora, nós temos a oportunidade de compartilhar essa experiência e essa entrevista com muitas pessoas da nossa comunidade acadêmica e da sociedade em geral. E a professora, a nossa magnífica reitora, a doutora Renata Viegas, ela tem uma capacidade de descobrir talentos, encontrar talentos e missões nas pessoas que é exemplar. E ela encontrou um grande talento que é a senhora. A senhora tem liderado de uma forma fantástica a Pró-Reitoria Acadêmica. Nós queremos conhecer um pouquinho mais e desejamos que a senhora possa compartilhar conosco um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional e possa destacar também o que mais marcou a sua caminhada até chegar à Pró-Reitoria Acadêmica da nossa Universidade Metropolitana de Santos. Por favor. Bom, eu iniciei, não precisamos falar muito de datas, né? Podemos falar só uma cronologia, mas eu sou formada na odontologia, minha trajetória sou formada há 42 anos como dentista, mas logo que eu me formei na odontologia, eu já quis ir para a docência. A docência sempre fez parte da minha, vamos dizer, da minha formação, até pouco, né? As minhas brincadeiras quando eu era jovem era ser professora. Então eu punha um avental, meu pai tinha uma lousa lá numa sala da nossa casa e meus pais não eram professores. E eu punha meus irmãos, eles tinham que estudar e ficava brava porque eles tinham que tirar nota, enfim. Então eu sempre tive uma exigência muito forte comigo para estudo e estudar, dar aula para mim era brincar. Então quando eu fiz a odontologia, 2 anos depois eu já fiz minha especialização em odontopediatria. E tive um grande mestre também, o professor Guedes Pinto, que foi o que me levou nessa parte da docência, rígido, talvez por isso, né? Alguns me enxerguem assim, não que eu não seja muito, mas tento fazer um equilíbrio, porque eu acho que a gente precisa ter a firmeza, que é o que eu comento com a doutora Renata. Ela tem uma firmeza delicada, né? Ela não é autoritária, mas ela tem uma autoridade. Ela tem uma autoridade não por uma fala incisiva, mas pelo respeito que esta comunidade tem por ela. Então, houve um alinhamento muito forte, vou chegar no final, na minha trajetória, mas houve um alinhamento muito forte por esse tipo de pensamento, que embora nós sejamos bem diferentes, do ponto de vista, talvez, de relacionamentos e de algumas posturas, mas nós temos a mesma leitura da educação, né? Uma seriedade, uma busca de uma qualidade, ela um pouco mais, né, acessível, vamos dizer, a todos vocês, mas com uma autoridade dada pelo respeito que esta comunidade adquiriu por ela. Então, me formei aí, o professor Guedes foi meu início aí nessa questão da odontologia, e logo fui ser professora. Em 1986, eu me formei em 83, fiz especialização de odontopediatria, em 86 eu fui contratada na primeira universidade particular. Minha formação foi lá na USP, mas fui contratada para dar aula numa particular em 86. E dali eu fui fazendo. Fiz mais 3 especializações, fiz patologia, fiz ortopedia, e depois fiz o meu mestrado e doutorado na área da odontologia. Então, a odontologia, o pessoal brinca um pouco aqui, né, que eu tenho algumas preferências. Eu não tenho preferência. Eu gosto de todos os cursos iguais. A minha preocupação é igual com todos os cursos. Às vezes, quando eu estou um pouco mais direcionada a um determinado curso, é porque ele requer, talvez, um olhar pela sua complexidade. Mas eu amo a educação como um todo. Todas as áreas eu gosto muito. Então, a odontologia é minha, eu brinco, a minha odontologia é meu amor antigo, né? Só que o direito, ele sempre perpassou um pouco, sabe, o meu pensamento. Eu não sei se, como eu gosto muito dessa questão normativa, e eu sempre gostaria, né, de fazer direito, tanto que várias amigas minhas, uma é professora aqui, a professora Sandra Calil, nossa coordenadora da pós-graduação, eu a convidei várias vezes, vamos fazer direito, curso de direito comigo, Sandra? Não, direito não quero fazer com você. Até que chegou um momento que uma professora já falecida, que me ajudou muito, foi a primeira vez que eu tive contato com a pró-reitoria, ela falou assim para mim, se você quer alguma coisa, olha, dona Rosinha, se você quer alguma coisa, não espera ninguém, vá atrás. Porque se você não for atrás, muito bom.
é porque você não merece essa conquista. E eu já era pró-reitora, e eu fui fazer o curso de Excelente Direito. conselho. Fiz um curso de Direito à noite, obviamente, não na universidade, eu ainda não estava aqui, não na universidade que eu era a pró-reitora. E o Direito me abriu um olhar muito forte para esta parte toda regulatória, que eu sempre gostei, né? Em 2005, eu participei do início da formação dos sinais, com essas duas professoras, professora Mari e professora Ana Rettel, que me orientaram nesse sentido, porque eu já fazia parte da presidência do Comitê de Ética. Quando você fica muitos anos numa universidade dando aula, você acaba tendo alguns cargos, algumas posições, vamos chamar assim, de gestão. Sim. Então, com isto, eu cheguei na pró-reitoria. Então, ali na pró-reitoria, o que eu enxergo? Por isso que eu gosto, por isso que eu sou satisfeita, sabe? É uma alegria para mim ter um projeto, ter uma diligência para eu cumprir, ter uma nova norma que agora o país passa por um desafio forte aí, né? Principalmente as mudanças nas áreas das licenciaturas e da saúde. Mas na pró-reitoria eu consigo impor o meu olhar para a educação com a norma, porque eu acho que isto é o básico, nós adaptarmos a norma. Ninguém consegue chegar numa qualidade se ela não for alinhada pela norma. E isto eu preciso, embora ela não quisesse, mas eu preciso colocar aqui meu eterno agradecimento e admiração pela nossa reitora, que permite, Fantástico. ela permite que a universidade ela tem as suas diretrizes curriculares, e a professora Nayara, como nossa coordenadora de nutrição, nossa coordenadora geral do nosso núcleo de ensino à distância, que é um prazer, foi um presente, mas porque nós temos um foco forte. E essa questão da nossa reitora, doutora Renata, nos permitir que as diretrizes de cada área sejam determinadas pelos técnicos e especialistas das áreas, isso é fundamental. Hoje na Unimes, isto é uma fala que também perpassa a sua missão, não é? As pessoas se sentem que participam do processo. Não há uma determinação da reitora, olha, a diretriz curricular é esta, cumpram com esta matriz. Não. Há uma discussão colegiada, então as pessoas fazem parte desse processo. Então elas interagem. Então, elas compõem a família Uma Unimes. discussão colegiada e respeitosa, né? Isso é muito importante. Não há uma imposição. E eu falo aqui, né? Gente, eu tô tentando, mas eu tô tão emocionada porque a professora Elaine também é um presente para mim. Imagine, a educação sempre foi um sonho. Eu vou me segurar aqui para eu não chorar. A educação sempre foi um sonho, né? Estar na academia sempre foi um sonho que muitas vezes não era possível. A gente já conversou sobre isso, né? Já. Porque, enfim, pela estrutura familiar, por ter que trabalhar muito cedo, muitas coisas. E aí, quando eu tenho essa oportunidade dada pelo mantenedor, a quem eu sou muito grata, né, Dr. Rubens, e eu recebo essa figura como a doutora Elaine, foi uma riqueza muito grande. Então, muitas pessoas falam assim, ai, você nasceu para isso, e eu agradeço, mas houve um treinamento intensivo com uma pessoa que é uma líder. Sim. E que é capaz, né? Qual é a liderança, o melhor tipo de liderança? Aquela pessoa que tem tanta consciência, tanta clareza, tá tão intrínseco dentro dela o que é para ser feito, que é natural. Então, eu nunca, em nenhum momento, estive com você num momento em que a gente não soubesse o que fazer, né? A gente já teve muitos desafios, mas sempre houve muita clareza e a sua condução, ela é linda, porque ela é firme, mas ela é empática. Então, a doutora Elaine, ela é aquele marinheiro, sabe? Que é o último a sair do barco. Eu falo isso para ela. A pandemia foi muito claro isso. Todos nós estávamos muito preocupados e ela em nenhum momento saía do barco. Era uma disposição, uma disponibilidade, todo mundo apavorado, porque a gente não sabia muito bem o que as pessoas estavam morrendo, né? E a gente tinha que manter. Em 72 horas, nós estávamos no ar, todas as aulas acontecendo, nenhuma disciplina, nenhum conteúdo, nada foi desperdiçado, nada foi perdido, não houve diminuição de nada, ao contrário, né? A gente conseguia entregar muito mais. E
a serenidade, a calma dela de tirar alguns atores ali daquele momento. Não, você, calma, vá calma primeiro, depois você volta. Né? E essa condução, ela exige muito controle, muito Sim, domínio, tanto do que está fazendo, como é domínio emocional também. sim. Então, Eu quero colaborar você também é também. nosso presente. Eu quero Obrigada. colaborar também, professora, porque quem nos assiste e nos ouve tem que ter esse conhecimento e saber sobre isso, né? Além da nossa magnífica reitora, que é um grande exemplo para todos nós e lidera com bastante segurança, tem uma pró-reitora acadêmica exemplar, e eu corroboro com a professora Nayara pelo seguinte: a liderança, o grande líder, respeita lideranças. O grande líder não teme por lideranças, ele agrega lideranças. E a senhora é uma grande líder. Faz O seus grande discípulos. líder o grande líder oportuniza, o grande líder colabora e pede colaboração. Por isso, talvez esse colegiado, essa discussão, seja um grande exemplo, uma prova concreta de uma grande liderança. Então, para nós é motivo de alegria e honra tê-la como pró-reitora acadêmica e ter a sua liderança, porque isso só fortalece em nós também esse exemplo e essa missão que temos que seguir também, para que nós façamos o mesmo com todos os com os quais nós trabalhamos. Então é motivo de muito agradecimento Obrigada. e parabenizo a senhora por toda essa sua solicitude, pronta resposta, seja a qualquer hora que seja do É dia. verdade. Muito obrigado. Imagina. É E essa energia que me faz ter o olhar para frente sempre, ultrapassando os obstáculos. E a pandemia, até, eu acho que a Nayara colocou um momento delicado, porque ele não foi só delicado para continuar o oferecimento do que nós temos uma expertise para fazer. A Unimes foi uma das precursoras no ensino à distância, sim, então ela tinha uma expertise já para isto, mas eu me lembro bem, na sexta-feira que antecedeu o ato do governador, na segunda, nós ali na reitoria criamos uma comissão de risco, onde tinha grupo da medicina, do direito, pedagogia, EAD, de todas as áreas, para que nós pudéssemos iniciar, né, com um olhar no que nós precisaríamos fazer. Na segunda-feira, quando se determinou o impedimento, nós continuamos. perfeito. Nós tivemos o retorno, não só dos professores, como dos alunos também. Né? Nós tivemos um aumento assim de demanda da universidade, porque eles entenderam o que é qualidade, o que é respeitar a educação. Não é um número de mensalidade, não é ser mais um, é ser individual. Cada aluno aqui, ele tem a sua postura, né? Então eu tinha que manter aquela calma, porque não era só uma questão da nossa atuação Continuidade. como docente, ou como pró-reitor, enfim, como universidade, mas era o que o mundo estava vivendo, com uma pandemia que deixou todo mundo assim, sem saber o que fazer, com questões políticas, sociais, médicas, enfim. Então, se eu não estava tão equilibrada assim, viu, professor? Eu tinha um receio de vez em Mas quando. pareceu bem. Mas a gente precisa ter essa liderança junto. Eu não preciso me mostrar acima daqueles que eu estou liderando. Na hora que eu tenho uma escuta sensível para as necessidades, na hora que eu estimulo a pessoa que aquele é o caminho, eu estou com várias pessoas falando como eu, repetindo aquilo que eu tenho como meta. Eu estou presente em vários lugares, só que com as pessoas como vocês dois, É isso, eu Obrigado. sinto isso, que como a diversos gente... outros professores aqui. É isso, eu sinto isso, que são muitas vozes da doutora Elaine, Sim, né? Porque hoje, até nessas discussões colegiadas, não que não fosse antes, porque já deveria ser assim, obviamente, é uma universidade tradicional, mas a gente já está aqui, ó, com a legislação na ponta da agulha. Então, todo mundo já fica vendo ali o diário oficial, o que saiu, o que não saiu. E isso foi uma cultura que ela trouxe muito forte, né? Que a gente tem que estar alinhada com as legislações a todo o tempo. E assim, a gente tinha a figura do Ney, nosso saudoso querido amigo, que fazia isso. Mas hoje, a doutora Elaine, ela toma essa posição e ela mesma manda. E vamos só lembrar que a gente está diante da pró-reitora. E eu fico enfatizando isso porque existe uma hierarquia, gente, muito clara, né? Tem coisas que ela não precisa fazer. Ela poderia mandar uma outra pessoa, mas ela faz questão de estar na operação. perfeito. Por quê? Por amor, né? A educação, por garantir que aquilo tem que acontecer daquele jeito.
porque está intrínseco, é o que a gente já falou, é tão dentro de você que não dá mais para dissociar, não tem como tirar. É fantástico. São muitos valores e justamente Obrigada. sobre isso, os valores que a senhora identifica e que orientam a atuação da nossa Universidade Metropolitana de Santos, tanto na formação dos alunos quanto no relacionamento com a sociedade. Se a senhora puder destacar esses valores, por favor. Eu entendo esta base sólida que a Unimes tem, sem dúvida, é por causa da sua criação, uma universidade de cunho familiar há mais de 50 anos, né? Então, o que é muito difícil de se construir. Então, neste papel, a figura da Unimes, ela mudou o cenário, ela aumentou uma demanda qualificada em toda a Baixada Santista. Então, não é só uma questão na quantidade de profissionais que ela formou. Citou-se aqui em alguns outros momentos o Pelé, eu brinco quando tem uma visita do Ministério, nosso egresso mais famoso, né, o Pelé. Mas nós temos aqui, por exemplo, na gestão da cidade de Santos, a maioria de prefeitos, vereadores, enfim, ou deputados federais que depois, né, saíram aí da Baixada, todos formados aqui na Unimes. Então, sem dúvida, a missão, ela extrapola a formação, porque ela cria um olhar na responsabilidade social, que é o que já comentamos aqui. Somos poucos os privilegiados que tivemos ou os alunos atuais estão tendo a possibilidade de sentar num banco universitário no Brasil. Segundo aí a porcentagem, em torno de 17, 18% da população brasileira. Então, eu também tenho que saber doar. Eu também tenho que saber, e não doar financeiramente, eu tenho que saber doar como é o nosso ambulatório, como as atividades sociais que os alunos fazem, que nós estamos com uma universidade que ela tem o primeiro curso de educação física com 58 anos, nós temos um curso de odonto que vai estar fazendo 50 anos, nós temos o direito próximo aos 50, a medicina que fez aí 25 anos e que nessa última avaliação aí ficou entre uma das melhores do estado de São Paulo, né? Excelente. Então, nós temos uma responsabilidade que eu brinco às vezes com a nossa reitora, eu falo, às vezes não dá para a gente dormir direito, porque não é só mais um aqui, é aquele profissional que eu estou formando no mercado. Estou formando um médico. E um médico, um dentista, um advogado, estou usando o médico porque ele tem um aporte humanístico um pouco mais forte. Mas eu estou formando um médico que amanhã, eu falo isso com os alunos de medicina, né? O pessoal brinca que eu gosto mais da medicina, não é verdade, tá bom? Eu gosto de todos. Mas eu estou citando o exemplo da medicina pelo foco que nós gostamos de dar aqui em todas as áreas. E na saúde, na nutrição, na odontologia, isso fica um pouco mais forte. Então, eu brinco com eles, eu falo, ali, entenda que do outro lado de quem você está tratando é o pai de alguém. É o irmão de alguém, é a mãe de alguém. Perfeito. Então, muito além, claro que você tem que conhecer todas as técnicas, a fisiologia, toda a base da medicina, mas o teu olhar diferenciado para aquele paciente naquele momento, ele faz toda a diferença. Então, eu acho que isto é um valor forte na Unimes. Não é só formar o profissional rígido com habilidade e competência, mas é mostrar para eles, né, o valor humano que ele tem na sua formação. É isso. Fantástico. Obrigado. E assim, né? O desafio muito grande de fazer isso com mais de 70 cursos. Porque o seu olhar. A gente fica brincando que ela gosta mais da medicina, não é verdade, Não tá? é verdade, é verdade. É só para tirar um pouquinho da paciência dela, que é grande. Mas, assim, são mais de 70 cursos entre graduação, pós-graduação. Há de se ter uma diligência muito grande com todos, porque nós somos uma universidade. Acho que muitas pessoas que estão em casa não sabem a diferença entre universidade, centro universitário, faculdade. Fala um pouquinho para a gente dessa diferença, explica para a gente essa diferença. E como que você faz para acompanhar essas demandas de mercado e da própria sociedade, né, na elaboração desses cursos? Sim, realmente o desafio, principalmente atualmente, aqueles cursos tradicionais, eles perpetuam, mas hoje nós temos uma gama imensa de novas oportunidades de mercado, que nós temos também que ter o olhar, né? Claro que a Unimes, ela está criando aí um aporte específico para a inteligência artificial, que vai ajudar na formação. Ela não substitui ninguém, não acredito que isto ocorra, mesmo nas áreas mais burocráticas, mas o ser humano, ele não é substituído, eu enxergo assim em nenhum momento, porque sempre eu tenho que ter aquela participação humana, né? Aquela participação sentimental aliada à racional, que é o que a inteligência artificial
Faz. Mas eu preciso dela do meu lado. Eu tenho uma ferramenta agora que vai me auxiliar num diagnóstico, até na saúde, num Sim, diagnóstico mais preciso, numa leitura um pouco mais expressiva. Então, o que que diferencia a universidade do centro universitário e da faculdade isolada, né? A universidade, ela é aquela que agrega o ensino, a extensão e a pesquisa. E a pesquisa aqui no Brasil, ela é evidenciada não só pelo desenvolvimento de pesquisa que a Unimes sempre teve, aqui também, um agradecimento à minha querida amiga Sandra Calil, que sem dúvida teve um olhar muito forte nesta sim. formação de pesquisa aqui na universidade. E a extensão, também um agradecimento à professora Márcia Tubel, que eu falei da odontologia, porque aí ela não vai ficar brava comigo, ela ela nasceu também aqui, né? Ela nasceu aqui dentro desta Sim. universidade e atualmente ela é a nossa, foi diretora do curso de odontologia, atualmente a nossa coordenadora de extensão. E que é muito forte a extensão aqui na Unimes. Então, a universidade, ela tem para o Brasil, para se chegar a um status de universidade, precisa de uma chancela do Ministério da Educação. Tem um ato autorizativo para isso, não é? Ah, eu quero ser universidade porque eu acho que eu tenho estrito sensu, que são os cursos de mestrado e doutorado. Não, existe um processo imenso. Tanto que são poucas, o número de universidades privadas no país ele é bem menor. E aqui eu acho que o que é muito importante, quando se leva para o aluno isto, é a questão de que hoje, sem dúvida, o ensino superior ele está muito vinculado nas universidades privadas, né? Quase 80% dos alunos que se formam, eles são oriundos de universidades privadas, por delegação, obviamente, do Ministério da Educação. Então, ela tem essa prerrogativa geral. E com isso lhe dá autonomia de criação de cursos. Por exemplo, eu já estou com uma lista efetiva, onde eu até vi vários cursos aí para a professora Nayara. Nós estamos num sobrestamento do EAD, vai mudar a normativa do EAD aqui no nosso país. Então, nós estamos aguardando, e até nós, universidades que detemos a prerrogativa e a autonomia de abertura de curso dentro do nosso conselho universitário, temos que esperar, mas eu já estou com uma relação ali para ela, da área do direito, viu, professora? É verdade. E de IA. Então, nós podemos abrir curso, nós nós emitimos e registramos os nossos diplomas, e muito além dessa parte formal, é a discussão das áreas do conhecimento, né? Então, você senta para almoçar, você tem a saúde, junto com as sociais aplicadas, junto com a licenciatura. Isso é enriquecedor. Sim. Em todos os nossos colegiados, nós temos representantes das diversas áreas, porque as leituras são diferentes. Eu até brinco, né? Eu levo 3 horas numa reunião com a licenciatura, 1 hora com a saúde e 10 minutos com as exatas, né? Com as ciências exatas, porque É verdade. é a discussão, é a leitura. E o centro universitário, ele tem uma prerrogativa próxima à universidade, só que ele não tem o estrito sensu. Ele tem pesquisa em algumas, mas não é obrigatório o curso de mestrados e doutorados. E as faculdades isoladas, que aí elas têm mais o ensino como o forte, né? Essas faculdades, elas precisam de autorização do Ministério, então elas têm todo um fluxo diferente de abertura de curso. Mas a grande vantagem que eu vejo para um aluno, que eu acho que é mais o ponto que a gente tem que discutir, a grande vantagem que eu vejo para você em estudar numa universidade é este olhar muito mais amplo do que a tua formação vinculada a uma determinada diretriz e competência. É você poder aqui também ter uma experiência de pesquisa. Eu falo muito para os alunos. Se vocês não experimentarem, nós temos iniciação científica, nós temos bolsa CNPq aqui para os alunos, bolsa FAPESP. Os alunos têm que tirar nota maior do que 8, mas nós temos bolsa FAPESP, temos bolsas institucionais também para que ele desenvolva a pesquisa. Porque eu acho que ali ele consegue ter uma abertura maior. E mesmo aquele que não vai fazer pesquisa, não quer ser professor, mas ele vai ser um profissional que ele precisa ter uma leitura crítica. Perfeito. Será que aquele medicamento que eu uso ainda é o adequado? Então, isto eu acho que só o foco da pesquisa que dá. Por isso que a universidade, ela dá esse diferencial. Aqui na Unimes você, como a professora deixou bem claro, você aprende, mas você tem a oportunidade de criar conhecimento, que é por meio da pesquisa. Você cria o conhecimento, faz a diferença, testa, compara métodos, enfim, é uma riqueza que você não encontra em outras estruturas que não sejam universidade. Sim. E aqui o diferencial é a abordagem humanística que respeita o aluno, que congrega pessoas com propósitos nobres, a exemplo da nossa pró-reitora. Professor, em 2023, o Censo de Educação Superior indicou que o Brasil
ultrapassou a marca de 9 milhões de matrículas no ensino superior, isso segundo fonte do INEP, sendo que mais da metade dessas matrículas são no ensino à distância. Como a Unimes se posiciona diante deste crescimento do ensino à distância, do EAD? Olha, a Unimes, como eu já coloquei anteriormente, vocês sabem, ela foi uma precursora no ensino à distância. Eu estou muito feliz com essa nova norma regulatória um pouco mais fechada, um pouco mais incisiva, porque na Unimes se pratica um ensino à distância sério. Eu enxergo a total condição do ensino à distância. Algumas áreas, obviamente, com uma parte presencial, que é o que acontece aqui. Nós temos um curso de nutrição, um curso de educação física, tanto bacharelado como licenciatura mais fácil, mas bacharelado também, que compromete, nota 4 aí a professora agora, né, uma das maiores notas do país, no nosso ensino à distância. Mas o que eu enxergo como desafio, não para a Unimes. A Unimes, ela tem a leitura do ensino à distância, porque eu pego um aluno que muitos acreditam que o ensino à distância é mais fácil. E não é. O ensino à distância é mais difícil. Ele é mais difícil porque uma situação é o aluno estar aqui, tem essa troca pessoal, nada muda a sala de aula, né? Na pandemia nós vimos muito isso. No início eu falei, esses alunos vão me dar trabalho para voltarem para esses espaços. Achei que vocês iam me dar trabalho, mas não deram. Né? Por quê? Porque faltava essa questão social. Nós vivemos numa sociedade, nós não ficamos sem isso. Então, o desafio maior que eu enxergo aqui é para o país regular um pouco mais de pulso, que é o que eles estão fazendo agora com essa nova norma, o ensino à distância. Porque eu pego um aluno que ele teria que ter uma condição autodidata, que muitas vezes não tem. Basicamente, quem procura o ensino à distância é quem mora mais longe de uma universidade, quem tem uma dificuldade porque precisa trabalhar, porque precisa estudar à noite. Já é difícil um pouco, né? Você ter aí um estudo após um dia de trabalho. Precisa ter disciplina, precisa ter uma interação conosco, que é o que a professora Nayara faz. Nós damos aulas síncronas todos os dias, no Todos os horário, dias. porque o aluno ele precisa enxergar não só a tela do computador. Então, a gente consegue. Eu acho que esse é o desafio. Parabenizo a professora por isso. Esse é o desafio: é mostrar para o aluno quem é a Unimes, na figura da professora, na figura dos nossos professores todos. Então, há um espaço que o aluno vai e ele consegue dialogar, né? Então, eu acho que o desafio é esse. Eu acho, talvez, né? Não sou do ministério, mas eu acho que talvez fomentar políticas como essa, e no caso dele não é fomentar, né? É obrigar, É obrigar, determinar. exatamente. Políticas dessas de maior interação, uma cobrança mais expressiva na parte presencial, principalmente das avaliações que a Unimes cumpre na íntegra, são questões que eu acho importantes, né? E uma outra questão que eu acho bonito no ensino à distância, que nós praticamos aqui na universidade, é eu possibilitar, que eu gostaria de fomentar muito, eu fomento isso para os alunos, mas às vezes eles não utilizam. Por exemplo, nós abrimos 2, 3 disciplinas eletivas. Então, deixa eu falar odontologia. Eu faço odontologia, mas eu gosto de arqueologia, eu gosto de história. Então, eu permito, sem custo, que o aluno consiga cursar uma disciplina à distância como uma disciplina eletiva, sabe? Isso, eu admiro muito os Estados Unidos, a Europa, de não ter um olhar só na formação, mas sim a parte esportiva, a parte cultural deste indivíduo. Eu estou criando ele, né, um indivíduo com uma formação superior, então não vou só saber qual a minha proposta inicial, eu preciso ampliar. E eu acho que a universidade ela consegue isso. Fantástico. Consegue. E aqui no EAD, nós temos, além da figura do professor, a figura do coordenador, a figura do tutor. Sim. Nós temos setores que garantem a inclusão, né? Nós temos o setor de Libras, que é feito por pessoas, não é feito com bonecos. E nós temos intérpretes, temos o professor surdo que garante que aquela língua, né, ela seja feita da forma correta. Então, assim, a forma com que a gente faz a educação, seja ela à distância ou presencialmente aqui na Unimes, ela não perde a visão humanística da coisa, né? Veja, a gente poderia colocar um boneco para fazer, ou simplesmente uma legenda para que esse aluno surdo pudesse assistir suas aulas. Mas a gente entende
que ele precisa de um pertencimento, ele precisa se sentir parte, ele precisa de alguém que fale a sua língua para garantir que aquilo está sendo respeitado. E a gente faz isso com muita maestria aqui. Por isso que eu fico tão feliz em fazer parte desse Não grupo. só maestria, como emoção, porque eu estou aqui mais próximo das professoras, eu vejo no olhar delas o brilho nos olhos, que mostra o quanto isso é verdade, não só da parte técnica e maestria de conhecimento técnico, mas de emoção e propósito. Parabéns. Obrigada. Agora, a gente enfrenta um desafio muito grande também na educação superior, que é a evasão, né? O Semesp trouxe que depois de 2022, a gente tem aí cerca de 32,4% de evasão, que é muita coisa. Como é que você enxerga isso e quais as estratégias a gente pode traçar para poder superar esse desafio? Eu enxergo isso com muita preocupação, porque eu acho que isso foge um pouco do controle de nós gestores da educação superior. Eu acho que isso é mais uma consequência de uma questão socioeconômica, não só do nosso país. A gente vive aí, né, uma questão difícil de interlocução entre os líderes mundiais. Em qualquer momento que você vê ali, como tivemos agora, né, nessa questão aí da cerimônia do falecimento do Papa, você vê ali, você vê uma questão de difícil interlocução mundial. Então, eu entendo que essa questão da evasão, ela é muito mais decorrente de uma questão socioeconômica do que de algumas diretrizes que nós, gestores da educação superior, possamos tomar. Mas também enxergo que o que nós temos, qual é o nosso desafio aqui? Eu preciso mostrar para esse jovem que está às vezes, né, não tão estimulado, que é este o teu caminho. Não tem outro caminho. Só a educação vai te levar onde você quer. Porque os nossos sonhos, eu acho que eles só nos pertencem. Né? A única coisa que, assim, nos pertence mesmo são os nossos sonhos. E nós, cada um tem um sonho. Todos nós queremos chegar em sucesso. Isso, vamos dizer, nós vivemos, né, num mundo que ele acaba tendo um foco capitalista. Sim. Então, nós temos o que eu quero mais? Claro, eu quero sucesso, mas eu tenho várias maneiras de chegar nesse sucesso. Eu tenho uma maneira de chegar nesse sucesso com o brilho nos olhos que você viu aqui em nós duas, e eu tenho também outras maneiras. Então, eu acho que tá aí a nosso desafio. É voltar a estimular ou criar, mostrar para este jovem que é este o caminho, que ele tem que ter esperança, que o país é um país que pode proporcionar o melhor para ele e que ele tem essa possibilidade com algumas questões sociais, alguns financiamentos que o país possibilita, mas mais do que isso, é a vontade, é o sonho. Vai buscar o seu sonho, que você vai conseguir. Só que o sonho é só através da educação superior, porque nada vai transformar. O que nos transformou? A inclusão é uma marca muito forte da nossa universidade. O fortalecimento da presença da mulher, isso já é na essência da criação da nossa universidade, se mantém e se fortalece cada vez mais. E o papel social, ela manifesta de uma forma muito clara, oportunizando, seja quem quer que queira fazer o curso, várias possibilidades de seguir em frente. Nessa questão da inclusão, eu acho importante colocar que a Unimes, ela não tem só um olhar da inclusão do ponto de vista de permitir que o aluno faça o curso, mas uma inclusão pedagógica. Perfeito. Nós recebemos aí um prêmio, que só nós e o curso de Direito do Largo São Francisco, ano passado, a reitora foi lá receber um prêmio de inclusão. Não vou entrar em detalhes aqui dos diversos espectros hoje que nós temos como desafio Sim. abordar esse aluno, mas nós criamos aqui dentro um núcleo formado por uma neurologista, por uma pedagoga, por um advogado, por uma área da medicina também. Para quê? Para que a gente possa entender qual é uma necessidade que você tem para o aprendizado, porque eu preciso incluir, eu preciso nivelar, eu preciso que todos tenham acesso à mesma informação. E as pessoas são diferentes. Por isso que eu acho que o EAD também é uma questão importante de se colocar, né? A Unimes, eu tenho que formar um professor que está na sala de aula igual a um professor do EAD. E eu formo da mesma maneira? Não. As minhas ferramentas têm que ser diferentes. O final ele é igual. O diploma não tem diferença, EAD, presencial, nem pode. E eu formo igual, mas para isso eu tenho que ter ferramentas diferentes. Então, o nosso foco não é muito mais forte de uma inclusão pedagógica.
Perfeito. E essa questão, que é bem importante, que a senhora já começou a trabalhar aqui conosco, com a chegada da inteligência artificial, novas tecnologias e mudanças no mercado de trabalho, quais competências que a senhora acredita que o ensino superior precisa priorizar para formar profissionais prontos para o futuro? Olha, essa questão da inteligência artificial, ela é um desafio bem expressivo no país, porque eu não posso só inserir uma política no aluno, eu tenho que mudar o professor, né? Que é o professor que vai passar, é o mestre desses alunos, né? Então, muitas vezes na pandemia nós brincávamos, né? Os alunos ensinavam professor, o senhor está com o vídeo bloqueado, professor, o senhor está. Porque você imagina, nós temos 525 professores no total, né? Temos um curso aqui que tem quase 160 professores. Uma universidade de quase 60 anos, ela tem professor de muitos anos, né? Até alguns de mais de 40, 50 anos. Então, com isto, E é um privilégio isso. Um é, privilégio. esse é o É uma ponto. riqueza. Essa é a riqueza da universidade, né? É essa a riqueza, não é? Não desmerecendo os professores recém-formados, mas existe uma bagagem por trás de um professor muito maior do que dar uma aula. Sim. É o que eu falo. Eu não quero um professor que dê aula. Isso todos vão saber. Eu quero um professor que ensine, que inspire. Ele precisa mostrar para o aluno tem que falar, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero chegar onde ele chegou. Então, qual é nosso maior desafio aqui? Não perder nossa essência, nosso valor, não descaracterizar essa parte humana necessária na formação, mas, obviamente, como toda universidade, eu brinco, né, como a catedral inacabada, né? Ela tem que se reinventar. Que é isso que eu preciso, né, novamente reiterar, que é isso que a nossa reitora permite. Ela permite essa reinvenção, como você falou. E a Nayara, quando ela falou, eu gostei, porque se transmite. Nós estamos conseguindo transmitir para os professores a nossa leitura. É o melhor? Tem qualidade? Não há um impedimento. No Conselho Universitário, a gente discute, o Conselho Universitário é o órgão deliberativo. Olha, para vocês terem ideia, até alguns possíveis problemas que se tem aqui se abrem sindicâncias, onde a reitora ou eu, que nós estamos aqui, às vezes, não participando lá eu visito muitos espaços, né? Porque às vezes os alunos, quando eu visito, já começam, o que aconteceu com a pró-reitora? Eu falo, não, vem ver se está tudo bem. Mas muitas vezes a gente tem algumas situações que nós não acompanhamos dentro da sala de aula. Até ali nós preferimos ter uma escuta sensível, onde é aberto uma sindicância que vai passar para ela, na realidade, que é quem faz as sanções, exatamente o que aconteceu. Perfeito. Então, eu enxergo este desafio. Eu colocar a inteligência artificial como corroborando o aprendizado, não o foco principal, mas eu preciso abrir para que ela possa entrar. E também para os meus professores, que inclusive, né, neste último início do semestre, nós fazemos sempre uma semana de planejamento. E essa semana nós fizemos diferente, a reitoria. Nós fizemos várias palestras com temas EAD, com a extensão que mudou Foram muito, excelentes. inteligência artificial, metodologias ativas, porque hoje aquela clássica sala de aula, veja, o aluno tem na mão o conhecimento. Aquele celular que nós não conseguimos tirar e também todos nós gostamos, ele está com o conhecimento na mão. É verdade. Então eu tenho que motivá-lo de alguma maneira para esse aprendizado, que não será uma hora sentado escutando um professor falar. Exatamente. Que não será sem poder, né? Na minha época, se eu chegasse um minuto atrasada, eu não entrava tal. E manter uma disciplina, que é o que ela falou. A hierarquia, ela tem que ser fruto de um comportamento. Então, a hora que eu não respeito meus pares, eu estou pró-reitora, mas eu trabalho com pares, com professores meus. A hora que eu não respeito, eu estou perdendo de ter uma qualidade melhor nas diversas áreas. Excelente. Bom, estamos chegando ao fim. É uma pena. É uma pena, porque eu ficaria aqui ouvindo a professora Mas eu acho Elaine que o essa é dia a primeira de inteiro. muitas entrevistas com a professora Elaine, É participação da verdade. senhora. Temos muito a compartilhar do seu Obrigada. conhecimento, né, professora? Mas como universidade, a gente pretende evoluir nos próximos anos, né? Mantendo sempre, lógico, o nosso compromisso com a excelência acadêmica, responsabilidade social, enfim. Deixa um recado para nós nessa direção. Como que a gente pode evoluir mantendo tanto a excelência acadêmica, né? A nossa responsabilidade social e sem perder a nossa essência.
Olha, embora para todos possam parecer um desafio, aqui na Unimes isso é uma redundância, porque ela foi criada com esse contexto. Ela não foi mais uma universidade, ela foi a número um, né, que na Baixada, mas ela não foi mais uma universidade. Ela foi criada através de um sonho, com foco social, né? Escutei aqui algumas coisas que a nossa fundadora fazia aí para toda a comunidade. Até hoje, eu escuto nos corredores, por isso que eu brinco. Às vezes, nós temos um retrato da nossa fundadora, professora Rosinha, na reitoria, que ela tem uma fisionomia doce e, ao mesmo tempo, né, com uma serenidade que eu acredito que só uma pessoa mais sábia consegue chegar, né? Porque você consegue imprimir o teu tom e ela demonstrou isso, ela já criou isto assim, ela criou com foco na qualidade, na inovação, foi a primeira no EAD, teve logo o curso de Direito, Medicina, Odontologia, enfim, já essa inovação já partiu daí no momento que não tinha sinais, no momento que o pleito era muito mais difícil, né? Se tinha que mostrar antes realmente a competência, com investimento na parte de infraestrutura, que isto a Unimes não deixa de fazer, e a Unimes ela não entra muito numa questão de uma competição de valores financeiros, ela entra de valores morais, de valores sociais, de valores na formação. Por isso que ela não perde a sua essência. Então, o que pode parecer um grande desafio, que eu acho que é perpetuar isto, é um desafio, é uma responsabilidade, né, que eu acho que a nossa reitora, como criação também disso, perpetua entre nós, mas está muito intrínseco na nossa, quando eu digo nossa, é da Unimes, né? Na nossa formação como universidade. Não só formar, mas também formar um cidadão. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar para os alunos, né? Não só para os nossos professores, porque eu entendo que a universidade ela é uma construção compartilhada, onde eu tenho funcionários maravilhosos aqui na Unimes, né? Qualquer desafio que você tem, eu converso com todos, eu peço coisas para eles, eles tentam, na medida do possível, corresponder. Os nossos docentes, nós ficávamos até meia-noite na pandemia. Nós ficávamos o dia inteiro em reuniões remotas, entrava nas salas de aula dos alunos, tentava entender por que o aluno... Tentava que ele abrisse a câmera, não abria muito, mas tudo bem. Então, nós tínhamos uma composição, e se eu não estivesse com eles, eu não faço parte desse processo. Se eles não estão com os alunos, eles não fazem com os professores, os coordenadores, e daí sucessivamente. Então, é um exemplo que você tem aqui dentro, que foi um exemplo dado por nós, desde a sua formação. Essa coisa da gente ficar até meia-noite conversando, éramos duas amigas, que isso fique claro, né? Não era o trabalho, não, eram duas profissionais apaixonadas pela educação, num momento caótico, tentando entender o que estava dando certo, o que não estava dando certo, sem nenhuma referência. Porque nós não tínhamos referência no Brasil. E eu lembro de participar de reuniões de conselhos federais 4, 5 meses depois, com universidades ainda discutindo como fariam. E a gente já tinha feito, né? Nós não tinha perdido, o aluno não perdeu o semestre, nós não perdeu paramos nenhum nada. dia. Segunda-feira, a universidade estava, quando foi o governador Dória, quando ele determinou o impedimento, nós já estávamos com tudo pronto, as salas montadas, o Zoom. Nós ficamos de sexta até domingo, porque na sexta-feira o pessoal da infectologia falaram, isso daqui vai... Eles até brincaram comigo. Eu falei, o que o senhor acha, professor? 1 mês? Ele, 1 mês, professora? 2 anos, 1 ano e meio, a senhora vai ver. Ninguém imaginava a pandemia, eu nunca tinha vivido uma pandemia, né? Nenhum de nós, né? Vocês muito menos. A gente teve aí a gripe espanhola e alguns referenciais, mas dessa maneira, agora o mundo muito globalizado, então rapidamente o mundo inteiro estava refém disso. E o que eu acho também, para completar o raciocínio da Nayara, é que nós também não temos o problema de mudar uma rota. Quando eu enxergo que talvez eu consiga um êxito, sabe? Não há essa necessidade de imposição de uma política, porque o que nós queremos é o sucesso. É o de vocês, é o sucesso de vocês que nós queremos. Vocês estão entendendo por que a Universidade Metropolitana de Santos é a número 1? Não só na Baixada, mas no estado de São Paulo, ela mostra, em termos práticos, concretos, a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão com profissionais abnegados e vocacionados ao servir, com propósitos nobres. Então, quando você se associa, quando você se torna aluno, ou você é o egresso da universidade, você leva para algo muito mais do que a formação técnica, científica, acadêmica.
E é para quem sonha ingressar na Unimes, professora, para quem deseja ingressar na Unimes, que é uma marca muito importante, que eu carrego com toda a honra e orgulho, qual é a mensagem que a senhora pode deixar hoje? Para aquele aluno que está nos assistindo, ou potencial aluno, qual é a mensagem que a senhora pode deixar para ele, por favor? Olha, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que nunca se afastem dos seus sonhos. E a busca do seu sonho, a transformação da sua vida está na educação. E nós da Unimes encaramos isso com uma responsabilidade muito forte. Eu fico muito honrada quando eu tenho vocês aqui conosco, porque vocês estão depositando nas nossas mãos o futuro de vocês, a formação de vocês, a educação superior. E alguns pais, no caso de serem aí os representantes financeiros, mas principalmente de vocês, alunos, que optaram pela Unimes. Nós estamos aqui de braços abertos, sejam todos muito bem-vindos, mas não percam esta força, esta esperança em busca dos seus sonhos e na formação. E a Unimes, ela está pronta, se sente honrada e vai tentar ultrapassar qualquer sacrifício para contemplar as expectativas que vocês depositam aqui na nossa universidade. Excelente, muito obrigado. Bom, tivemos uma conversa riquíssima hoje aqui com a nossa pró-reitora acadêmica, doutora Elaine Marcílio. Uma conversa rica, conversamos sobre os caminhos da educação superior brasileira. Eu quero agradecer a professora Elaine, é uma alegria. Coloco a público aqui o que eu já te falo nos bastidores, né? Você é uma inspiração para nós. Obrigada. É um orgulho, uma alegria muito grande poder caminhar com você, aprender com você. É um presente mesmo. Obrigada. Muito obrigada por essa mesa tão deliciosa que foi esse podcast. Eu faço minhas as palavras da professora Nayara, que é um privilégio tê-la como pró-reitora acadêmica. Eu pude conhecê-la um pouco mais recentemente, mas já tinha referências excelentes da minha esposa, que havia tido oportunidade de compartilhar com a senhora bancas de doutorado, né? E essa vivência nossa com a senhora, ela tem sido muito enriquecedora pelo seu exemplo. Sua Obrigada. conduta exemplar, a sua segurança, a oportunidade de colaborar e sempre disposta a nos ajudar, seja a qualquer hora. Muito obrigado, professora. O prazer é todo meu estar com vocês, que vocês me dão força, vocês me impulsionam, que este é o caminho. Vocês me mostram que o caminho está certo para a gente buscar o que nós queremos. Educação superior de qualidade. Excelente. E para você que nos acompanhou até aqui, sabe que você pode continuar conosco nos nossos canais da Universidade Metropolitana de Santos no YouTube e nas nossas mídias sociais. Você faz parte de tudo isso ao assistir, ao participar e muito mais quando você é nosso aluno. Então, se você ainda não é nosso aluno, participe conosco dessa experiência fantástica que é ser Universidade Metropolitana de Santos. Deixamos vocês com essa mensagem calorosa, carinhosa da nossa pró-reitora, da nossa professora Nayara, e esperamos por vocês nos próximos episódios. Muito obrigado. Tchau, tchau.